Meu nome é Lucas, e até hoje eu não sei ao certo o que aconteceu naquela noite. A vida no interior sempre foi tranquila, quase monótona, mas isso mudou no dia em que encontrei uma amiga de infância, Clara. Ela havia desaparecido por anos, sem deixar rastro, e seu retorno repentino foi recebido com surpresa e alegria. Clara apareceu em um fim de tarde, no bar da esquina, onde os poucos moradores da cidade costumavam se reunir. Ela parecia diferente, mais confiante, quase magnética, mas eu atribuí isso ao tempo que passara fora. Disse que estava de volta para resolver assuntos familiares e que queria colocar a conversa em dia. Passamos horas relembrando velhas histórias. Ela perguntou sobre minha vida, meus planos e sobre como eu ainda não havia saído daquela pequena cidade. Sua voz tinha algo de hipnótico e eu me senti lisonjeado por sua atenção. Lucas, você sempre foi o amigo mais confiável que eu tive. Posso te pedir um favor? Ela perguntou, olhando nos meus olhos com uma intensidade desconcertante. Concordei sem hesitar. Clara explicou que precisava ir a um lugar afastado, na serra, onde havia deixado alguns pertences importantes antes de partir. Disse que não queria ir sozinha por conta do perigo de se aventurar à noite e perguntou se eu poderia acompanhá-la. Embora a ideia de dirigir até a serra no meio da noite fosse incomum, eu não vi motivo para recusar. Clara era minha amiga de longa data e sua companhia era uma raridade agora. Saímos pouco depois do anoitecer, em meu velho carro. A estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis e pela luz fraca da lua. Clara parecia tranquila, quase alegre, e conversava sobre como o lugar para onde estívamos indo era especial para ela, cheio de boas memórias. Eu acreditei em cada palavra. Ao chegarmos a uma clareira no meio da serra, Clara pediu que parássemos. O lugar era isolado, com uma paisagem aberta de campos e montanhas ao longe. Ela desceu do carro e me chamou para segui-la até um ponto mais alto, onde a vista seria melhor. Enquanto caminhávamos, percebi que havia algo estranho em seu comportamento. Ela parecia nervosa, olhando para o céu com frequência, como se esperasse algo. Quando perguntei, ela desconversou, dizendo que estava apenas admirando as estrelas. Foi então que ouvi um som baixo e constante, como um zumbido que parecia vir de todas as direções. Olhei em volta, tentando localizar a origem, mas não havia nada visível. Clara parou de repente e virou-se para mim, sua expressão agora séria e quase triste. Me desculpe, Lucas. Eu não tive escolha, ela disse, sua voz quebrando. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma luz intensa tomou conta do lugar. Era ofuscante, branca e pulsante, tornando impossível manter os olhos abertos. Senti meu corpo sendo puxado para cima, como se a gravidade tivesse deixado de existir. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Quando a luz diminuiu, percebi que estava em um ambiente completamente diferente. Era uma sala circular, com paredes lisas e brilhantes, sem janelas ou portas visíveis. Clara estava lá, mas não parecia mais a mesma. Seu olhar era vazio, como se ela não estivesse realmente presente. Seres altos e magros, com olhos negros e penetrantes, apareceram. Eles não falaram, mas eu podia sentir seus pensamentos invadindo minha mente, fazendo perguntas, vasculhando memórias. A sensação era aterrorizante, como se minha própria mente não me pertencesse mais. O tempo perdeu o significado naquele lugar. Não sei quanto tempo fiquei ali, submetido à curiosidade fria e impessoal daquelas criaturas. Quando finalmente fui devolvido, estava de volta à clareira, sozinho. Clara havia desaparecido, assim como qualquer sinal da luz ou dos seres. Voltei à cidade em estado de choque. Tentei contar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Clara nunca mais foi vista, e até hoje me pergunto se ela também foi uma vítima, ou se, de alguma forma, sabia exatamente o que estava fazendo. As tardes no interior sempre foram silenciosas, quase paradas no tempo. Para Joana, aquilo era um alívio dos barulhos da cidade. Recentemente, ela havia se mudado para uma pequena casa afastada, em um vilarejo no meio das montanhas. O lugar era ideal para a paz que buscava,
cercado de natureza e com um céu noturno incrivelmente estrelado. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Tudo começou com um zunido leve, quase imperceptível, que parecia vir de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Joana estava na varanda, apreciando o ar fresco da noite, quando percebeu que os animais do vilarejo haviam ficado inquietos. Os cachorros latiam desesperadamente, as galinhas cacarejavam sem parar e os cavalos relinchavam como se algo os aterrorizasse. De repente, o zunido aumentou de intensidade, transformando-se em um som grave e pulsante que fazia as paredes de sua casa vibrarem. Joana correu para dentro, assustada. Olhou pela janela, mas tudo parecia normal, exceto pelo céu. As estrelas pareciam apagadas, como se algo estivesse bloqueando a luz delas. E então, ela viu. Uma luz intensa e azulada surgiu no horizonte, movendo-se de forma errática, como se estivesse procurando algo. Era diferente de qualquer aeronave que ela já tivesse visto. A luz parecia viva, pulsante, e ao se aproximar, iluminou toda a paisagem ao redor. De repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto a luz pairava sobre sua casa. Ela tentou se mover, mas algo a impediu. Era como se o ar ao seu redor tivesse se solidificado, prendendo-a no lugar. Sem aviso, a luz atravessou o teto e a envolveu. Joana tentou gritar, mas sua voz não saía. Seus sentidos pareciam confusos. Ela não sabia mais onde terminava seu corpo e começava a luz. Em um instante, estava em outro lugar. A sala em que se encontrava era completamente branca, sem paredes ou teto visíveis. Era como se ela estivesse flutuando no vazio. Figuras apareceram à sua frente, mas não eram exatamente visíveis. Elas tinham formas fluidas, constantemente mudando, quase como sombras vivas. Joana sentia que elas se comunicavam com ela, mas não com palavras. Era uma troca de sentimentos, ideias e imagens. Elas mostraram visões do planeta, mas não como ele era agora. As paisagens pareciam devastadas, o céu acinzentado, os oceanos quase secos. Joana sentiu uma tristeza profunda, como se aquilo fosse uma advertência. Depois, as figuras compartilharam imagens de avanços tecnológicos que ela não conseguia compreender completamente, mas que pareciam incrivelmente importantes. Ela tentou formular perguntas em sua mente, mas parecia que as figuras evitavam dar respostas diretas. A última visão foi a mais perturbadora. Ela viu a si mesma segurando um cristal, cercada por pessoas desconhecidas que pareciam aguardá-la com esperança. Então, tudo desapareceu. Joana acordou na varanda, como se nada tivesse acontecido. Mas o céu agora estava claro, e os sons do vilarejo haviam voltado ao normal. Ela tentou racionalizar o ocorrido, mas havia algo diferente. Em sua mão, havia um pequeno objeto, semelhante a um cristal, que pulsava com uma luz suave. Ela não sabia o que aquilo significava, mas sentia que sua vida jamais seria a mesma. Nos dias seguintes, Joana começou a ter sonhos recorrentes com as figuras e as mensagens que haviam transmitido. Mais estranho ainda, ela percebeu que podia entender animais e plantas de uma forma inexplicável. Suas percepções estavam aguçadas, como se tivesse se tornado parte de algo maior. Curiosa e inquieta, Joana decidiu explorar o cristal mais a fundo. Ao segurá-lo, sentia como se pudesse acessar fragmentos de conhecimento, ideias que não pertenciam ao mundo que conhecia. Ela também percebeu que o objeto reagia à sua presença, emitindo pulsos mais intensos quando ela estava perto de água ou plantas. Seria aquilo um presente, uma ferramenta ou uma responsabilidade? Determinada a entender sua conexão com o cristal e as figuras, Joana começou a documentar tudo. Ela não sabia se seria capaz de compartilhar essa história com outros, mas sentia que havia algo crucial em jogo. Mais do que nunca, estava ciente de que o universo era muito maior e mais misterioso do que ela jamais imaginara. Era para ser mais uma viagem comum,
A longa estrada que atravessava o sertão brasileiro era familiar a Marcos, um caminhoneiro experiente que já havia percorrido aquele trajeto incontáveis vezes. As noites eram sua companhia constante. O silêncio da estrada, uma espécie de refúgio. Com a carga devidamente acomodada e um prazo apertado para a entrega, ele seguia em ritmo constante. Apenas o ronco do motor e o chiado do velho rádio para lhe fazer companhia. Era quase meia-noite quando o sinal do rádio sumiu. Uma interferência estranha tomou conta das frequências, um som agudo e pulsante que parecia vibrar dentro de sua cabeça. Ele tentou ajustar o dial, mas foi em vão. Ao olhar para o horizonte, percebeu algo incomum. Uma luz intensa, como se o sol tivesse surgido em plena madrugada. No início, pensou ser um farol de algum carro, ou talvez um helicóptero. Mas a luz era forte demais, quase hipnótica, e parecia se mover em direções impossíveis para qualquer aeronave. Marcos estacionou o caminhão no acostamento, com o coração acelerado. Saiu da cabine e olhou para o céu, tentando identificar o que poderia ser aquela luz. Foi então que ela se aproximou, num movimento silencioso e assustadoramente rápido. Antes que pudesse reagir, tudo ao seu redor foi engolido por um brilho ofuscante. Seus sentidos ficaram confusos. Ele sentiu o corpo sendo puxado, como se estivesse flutuando. Quando abriu os olhos, não estava mais na estrada. O ambiente ao seu redor era surreal. Uma sala oval com paredes que pareciam pulsar com um brilho orgânico. A textura das paredes lembrava algo vivo, quase como uma pele translúcida que emanava uma luz suave e constante. Marcos tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Ele estava suspenso no ar, preso por uma energia invisível que o mantinha completamente imóvel. Figuras começaram a emergir das sombras. Eram altas e esguias, com olhos grandes e brilhantes que pareciam atravessar sua alma. As criaturas não falavam, mas Marcos sentiu uma presença em sua mente, como se pensamentos fossem injetados diretamente em sua consciência. Era uma comunicação silenciosa, mas clara. Eles estavam examinando-o, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Instrumentos estranhos flutuavam ao redor dele, emitindo luzes e sons que pareciam ressoar dentro de sua cabeça. Ele viu imagens de sua própria vida surgindo diante de seus olhos. Sua infância, sua família, momentos que ele já havia esquecido há muito tempo. Mas, entre essas memórias, apareceram visões de lugares que ele nunca tinha visto. Paisagens alienígenas com cores impossíveis e estruturas gigantescas que desafiavam a compreensão humana. Ele sentiu medo, mas também uma estranha curiosidade. Por que ele? O que aquelas criaturas queriam dele? De repente, a luz ao seu redor intensificou-se e tudo desapareceu. Marcos acordou no banco do caminhão, ainda estacionado no acostamento. O motor estava desligado e o rádio tocava suavemente, como se nada tivesse acontecido. A luz havia sumido e a estrada estava novamente envolta na escuridão silenciosa da noite. Ele tentou processar o que havia acontecido, mas a memória era fragmentada, como um sonho que se esvai ao despertar. No entanto, uma coisa era clara: aquilo não fora imaginação. Ao olhar para seu braço, ele viu uma pequena marca circular, vermelha e perfeitamente simétrica, como se tivesse sido queimada na pele. Ele tentou lembrar como aquilo tinha acontecido, mas não conseguia. Marcos ligou o caminhão e continuou sua viagem, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonou. Nos dias seguintes, ele percebeu que algo estava diferente. Sua percepção do mundo havia mudado. Ele podia ouvir sons que antes eram imperceptíveis, ver detalhes que antes passavam despercebidos. E mais inquietante ainda, ele tinha sonhos estranhos todas as noites. Sonhos onde ele estava novamente naquela sala, cercado pelas mesmas criaturas, que agora pareciam estar tentando lhe mostrar algo. Uma mensagem? Um aviso? Marcos sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele carregava uma marca, não apenas em seu corpo, mas em sua mente. E no fundo, ele sabia que aquela não seria a última vez que veria a luz que nunca apaga.
Naquela noite, enquanto dirigia por uma estrada deserta nas proximidades de São Paulo, uma sensação de solidão me envolvia. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do motor do meu carro e o farfalhar das folhas das árvores que se erguiam ao longo da pista. Eu seguia para uma reunião de trabalho, mas a estrada parecia me levar para longe de qualquer propósito, como se estivesse adentrando um mundo desconhecido. Enquanto os faróis iluminavam a escuridão, algo peculiar chamou minha atenção. Luzes estranhas dançavam no céu, pulsando em um ritmo que parecia quase hipnótico. A princípio, pensei que fosse apenas uma ilusão causada pelo cansaço, mas o brilho se intensificou, como se estivesse me chamando. A curiosidade, no entanto, logo foi substituída por uma inquietação crescente. Desprezando a estranheza, continuei minha viagem até que, de repente, o carro começou a falhar. O motor roncou, hesitou e, em um último suspiro, morreu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Saí do carro, a ansiedade me consumindo, e olhei para o céu. As luzes estavam mais próximas agora. Um espetáculo sobrenatural que instigava um medo profundo em mim. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma força invisível me agarrou, puxando-me para cima. Senti o chão se afastar sob meus pés e, por um momento, a realidade parecia se desvanecer. A sensação de gravidade cedeu lugar a um vácuo perturbador, e eu estava sendo levado para um espaço que desafiava a lógica. As luzes tornaram-se mais brilhantes, e em meio a uma confusão de pensamentos, percebi que não estava sozinho. Figuras humanoides flutuavam ao meu redor, seus rostos vagos e indistintos como sombras na penumbra. Não consegui discernir se eram seres de outro mundo ou projeções de minha mente. Mas um entendimento começou a se formar. Eles se comunicavam comigo de uma forma que não exigia palavras, transmitindo emoções e pensamentos diretamente para minha consciência. Uma conexão estranha, mas profundamente perturbadora. A cada segundo que passava, o medo do desconhecido aumentava. O que estavam fazendo comigo? Eu estava sendo abduzido? Ou tudo não passava de uma alucinação? A linha entre a realidade e a fantasia se tornava cada vez mais tênue, e a angústia me dominava. E então, no auge daquela confusão, uma pergunta ecoou em minha mente. Eu ainda era Alex, o jovem a caminho de uma reunião, ou havia me tornado algo completamente diferente? O mistério permanecia, e enquanto a escuridão envolvia tudo ao meu redor, a única certeza que restava era a dúvida perpetuamente inquietante sobre o que realmente havia acontecido. Senti meu corpo ser puxado para um espaço que parecia desafiar as leis da física. Enquanto as figuras humanoides flutuavam ao meu redor, seus rostos se tornavam vagos, e uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim. O que era aquilo? Eu tentava gritar, mas não conseguia emitir som algum. A única coisa que consegui fazer foi pensar em escapar, em voltar para o chão firme que havia deixado para trás. E então, uma das figuras se aproximou. Era mais alta que as outras e emanava uma luz tênue. A sensação que eu sentia ao seu redor era de uma mistura de calma e inquietude, como se estivesse em um campo de força invisível. Sua presença parecia me envolver. E, de repente, uma série de imagens explosivas irrompeu em minha mente. Vi flashes de acontecimentos passados, de momentos que não eram meus, mas que pareciam tão reais. Vi uma estrada semelhante àquela que eu dirigia, mas havia um carro abandonado, e perto dele, uma sombra se movia furtivamente. Senti um frio na espinha. Aquela cena não era apenas uma visão aleatória. Havia um significado. As figuras começaram a se dispersar, e em meio ao pânico crescente, percebi uma voz ecoando em minha mente. Era uma voz suave, mas firme, que me dizia para não temer, para seguir em frente. No entanto, seguir em frente para onde? Eu estava completamente perdido. Subitamente, um som cortante quebrou o silêncio, como se algo tivesse se rompido no espaço ao meu redor. As luzes começaram a dançar de maneira caótica e as figuras humanoides se tornaram mais agressivas. Um deles, com olhos que brilhavam como estrelas, apontou para a escuridão atrás de mim.
Eu me virei e vi uma sombra se aproximando. Uma forma indistinta que parecia absorver toda a luz ao seu redor. O medo se instalou em meu peito. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, as figuras começaram a se organizar novamente, mas agora em um formato mais definido. Pareciam formar uma barreira entre mim e a sombra. Uma delas, que eu havia reconhecido como a que tinha se aproximado antes, se destacou. Ela estendeu a mão em minha direção e uma onda de energia correu por mim, como se estivesse me energizando ao mesmo tempo em que me aterrorizava. Então, numa fração de segundo, a sombra avançou e eu senti um puxão intenso. O chão sob meus pés desapareceu e a escuridão me envolveu. Meus pensamentos estavam em um turbilhão e no meio daquela confusão percebi que não estava mais sozinho. Outras pessoas estavam ali, flutuando ao meu redor, com expressões de desespero. Um homem com a aparência de quem já havia passado por isso antes, olhou para mim e disse: "Precisamos encontrar a verdade, ou seremos perdidos para sempre." Antes que pudesse questionar o que isso significava, a sombra se aproximou ainda mais, e as figuras ao meu redor começaram a se agitar. O homem me puxou e juntos começamos a nos mover em direção à luz pulsante que agora parecia nos chamar. O que era essa verdade que ele mencionava? O que estava acontecendo comigo? Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e a sensação de que algo sinistro se aproximava tornava-se cada vez mais intensa. A realidade estava se desfazendo, e eu precisava descobrir o que estava por trás daquelas luzes antes que fosse tarde demais. O conflito estava apenas começando, e eu estava prestes a ser arrastado para um mistério muito maior do que eu poderia imaginar. Enquanto eu e o homem nos dirigíamos em direção à luz pulsante, a sombra se aproximou ainda mais, sua presença opressiva se intensificando. A luz que antes parecia um farol de esperança, agora se tornava quase ofuscante, e a escuridão ao nosso redor parecia se contorcer, como se estivesse viva. Foi então que percebi que não estávamos sozinhos. Outros rostos, atormentados e confusos, começaram a surgir ao nosso redor, flutuando como nós. Mas havia algo de diferente neles, como se a luz estivesse absorvendo suas esperanças e transformando-as em desespero. O homem ao meu lado me lançou um olhar cheio de pavor. "Não podemos nos deixar levar por isso. Ela se alimenta do nosso medo." Ele gritou, mas sua voz soou como um eco distante. Antes que eu pudesse responder, a sombra se lançou em nossa direção, e uma onda de energia frigidamente intensa atravessou o espaço, fazendo meu corpo tremer. Então, a luz pulsante começou a mudar de cor. Primeiro um azul profundo, depois um vermelho ensanguentado, e finalmente um verde vívido que parecia vibrar com vida própria. Com isso, uma nova série de visões invadiu minha mente. Uma cidade em ruínas, pessoas desaparecendo em plena luz do dia. E em meio a tudo isso, um símbolo que se repetia incessantemente. Uma espiral que parecia querer me puxar para dentro de si mesma. A percepção de que isso não era apenas uma experiência única me atingiu com força. Perguntei a mim mesmo se estava perdendo a sanidade, se tudo isso era uma alucinação provocada por um estresse extremo, ou pior, se eu havia sido capturado por algo que não entendia. A dúvida começou a corroer minha determinação. O que estava acontecendo? A sombra, agora mais próxima do que nunca, parecia estar ciente de meus pensamentos, como se estivesse se alimentando da minha incerteza. Então, tudo se tornou ainda mais surreal. Uma das figuras humanoides, antes protetora, virou-se em direção à sombra e, em um gesto que desafiava a lógica, começou a se contorcer, sua forma se desfazendo em fragmentos de luz. Uma risada ecoou em minha mente profunda e ressoante, e percebi que a figura não estava lutando, mas se entregando à escuridão, como se estivesse se unindo a ela de alguma forma. "É isso que ela quer!" Gritei para o homem, mas ele estava paralisado, observando a transformação com um misto de horror e fascínio. A sombra parecia ter um objetivo claro: reunir aqueles que se deixavam levar pelo desespero, transformando-os em parte de sua essência. Uma nova onda de terror tomou conta de mim, e se a verdade que precisávamos encontrar
não fosse uma resposta, mas sim a aceitação de que nós mesmos éramos as vítimas de um ciclo sem fim. A luz que antes parecia salvadora agora era um enigma, e a sombra, uma promessa de que a escuridão não apenas existia, mas era uma parte intrínseca de cada um de nós. Com essa revelação, a tensão aumentou. Não estávamos apenas lutando para escapar, estávamos em uma batalha contra nós mesmos. E à medida que a sombra avançava, eu percebi que o maior mistério ainda estava por vir. O que aconteceria se eu sucumbisse ao medo? O ar ao meu redor estava pesado, uma mistura de eletricidade e um pressentimento de que o momento decisivo se aproximava. A sombra serpenteava, pulsando com uma energia que parecia querer me engolir. Eu podia sentir o seu peso em meus ombros, como se estivesse me arrastando para baixo. O homem ao meu lado, agora imerso em sua própria luta interna, olhava para mim com uma expressão de desespero silencioso. "Lute!" eu gritei, mas a minha própria voz soou estranha, como se ecoasse em um abismo. Cada palavra que eu proferia parecia ser engolida pela escuridão. A luz pulsante acima de nós agora tremulava, como uma vela prestes a se apagar. O símbolo da espiral, que agora via em toda parte, parecia girar mais rápido, chamando-me, tentando me seduzir para dentro de seu vórtice. A sombra se aproximou, seus contornos se desfazendo e reformando-se em rostos conhecidos, pessoas que eu amava, pessoas que havia perdido. "Eles estão aqui com você", sussurrou uma voz, que não sabia se era minha ou da própria sombra. Eles sempre estiveram. Um frio cortante percorreu minha espinha. Eu percebi que essa entidade não era apenas um espectro. Era a manifestação de todas as minhas inseguranças, de todos os meus medos acumulados ao longo da vida. A sombra não apenas se alimentava do desespero, mas também se nutria da culpa que me consumia. "Eu não posso sucumbir!" gritei, mas as palavras soaram vazias em meio ao clamor crescente da escuridão. Então, a luz acima de nós explodiu em um brilho ofuscante e eu a senti como um apelo à resistência. A energia pulsante começou a se misturar com a escuridão, criando uma dança caótica entre a luz e a sombra. Eu sabia que era o momento de agir, de enfrentar isso de uma vez por todas. Com um grito primal, ergui os braços em direção à luz. "Eu não sou o que você quer que eu seja", declarei, sentindo uma onda de coragem. "Eu não vou permitir que você me consuma." A sombra hesitou por um instante, e eu percebi que minha determinação estava afetando-a. A luz começou a se intensificar, e com isso, as figuras ao meu redor começaram a se dissipar, libertando-se de suas correntes invisíveis. A sombra se contorceu, seu poder enfraquecendo, enquanto eu continuava a lutar. "Eu sou mais forte do que você. Você não pode me controlar." Cada palavra que eu falava se tornava uma arma. Cada afirmação, um golpe contra a escuridão. E finalmente, com um último grito, eu me lancei para a frente, atravessando a barreira entre a luz e a sombra. A explosão de energia foi avassaladora. Eu senti a escuridão se dispersar ao meu redor, e a luz me envolveu, aquecendo-me, purificando-me. Quando abri os olhos, percebi que a sombra havia desaparecido, levando consigo o medo que me consumia. Respirei fundo, sentindo a leveza do ar. A batalha não fora apenas contra uma entidade, mas contra as partes mais sombrias de mim mesmo. E ao emergir daquele confronto, eu sabia que a verdadeira luta não terminava ali, mas eu estava pronto para enfrentá-la. Quando a luz finalmente se dissipou, eu me vi deitado no chão, ofegante, com o corpo coberto de arranhões e marcas que pareciam pulsar em sintonia com minhas emoções. A batalha contra a sombra tinha deixado cicatrizes visíveis, mas as feridas mais profundas estavam dentro de mim. Senti uma espécie de alívio, mas também um peso esmagador no peito. Aquela luta não havia sido apenas contra uma entidade sombria. Era uma luta contra tudo o que eu sempre temia. Levantei-me lentamente, as pernas ainda trêmulas, e olhei ao redor. O lugar estava mudado, como se a própria atmosfera tivesse se transformado. A luz que antes pulsava agora era uma presença suave e constante, mas a escuridão deixara sua marca.
As árvores, antes cheias de vida, pareciam mais distantes, suas sombras alongadas, como se tivessem um caráter próprio. Uma sensação de familiaridade e estranheza coexistia, e eu sabia que nada seria como antes. O homem que estivera ao meu lado agora estava a alguns passos de distância, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Ele parecia perdido, mas ao mesmo tempo aliviado. "Nós vencemos?" Ele perguntou, a voz trêmula, mas com um fio de esperança. "Vencemos, ou pelo menos conseguimos controlá-la", respondi, mas a incerteza em minha voz entregou mais do que eu pretendia. A sombra que havia me assombrado não era apenas uma entidade a ser derrotada. Era um reflexo de tudo o que eu havia enterrado. Os medos, as inseguranças, as perdas. O que eu havia enfrentado não poderia ser simplesmente apagado. Enquanto caminhávamos na direção de uma saída que parecia mais convidativa, percebi que o mistério que nos cercava ainda não estava completamente resolvido. Havia algo no ar, uma sensação de que a batalha não tinha sido um fim, mas apenas uma pausa. As vozes sussurrantes da escuridão ainda ecoavam em minha mente, lembrando-me que a luta não era apenas contra o externo, mas contra o que eu carregava dentro de mim. Quando finalmente chegamos à borda da floresta, uma brisa suave acariciou meu rosto, mas não consegui me livrar da impressão de que algo ainda me observava. Olhei para trás, para a escuridão que agora parecia mais distante, mas não menos ameaçadora. "Você está bem?" O homem perguntou, colocando a mão em meu ombro. Era um gesto de conforto, mas eu sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. "Sim, eu estou, mas não posso prometer que isso acabou", respondi com sinceridade, sentindo o peso da verdade em cada palavra. Saímos da floresta, mas a sensação de que o perigo poderia estar à espreita nunca me deixou. Eu carregava dentro de mim não só as cicatrizes da batalha, mas também um novo entendimento sobre a fragilidade da mente humana. E, enquanto o céu se iluminava com as primeiras luzes do amanhecer, soube que o próximo desafio seria enfrentar as sombras que ainda habitavam meu coração. Enquanto cruzávamos a borda da floresta, o ar fresco parecia prometer renovação, mas não conseguia dissipar a sombra que ainda pairava sobre mim. O homem ao meu lado, mesmo com a esperança visível em seu olhar, não sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. As vozes sussurrantes da escuridão estavam silenciadas por enquanto, mas eu sabia que não eram permanentes. O que havia sido despertado em mim era uma tempestade silenciosa, um eco de medos que nunca foram totalmente domados. O caminho à frente parecia claro, mas uma sensação de inquietude se apoderava de mim. Olhei para trás uma última vez, a floresta agora uma massa de sombras que se contorcia sob a luz do amanhecer. E por um breve momento, pensei ter visto uma forma se movendo entre as árvores. Um arrepio percorreu minha espinha, e a esperança que antes me envolvia começou a se desvanecer, substituída por uma certeza aterrorizante de que a sombra não havia partido, mas sim se escondido, esperando o momento certo para atacar novamente. "Precisamos seguir em frente", disse o homem, mas suas palavras soavam distantes, como se fossem um eco de algo que já sabia. Eu não estava apenas fugindo da escuridão externa. Estava correndo de mim mesmo. Tentei respirar fundo, mas o peso do que havia enfrentado ainda me oprimia. O medo de que a sombra retornasse, mais forte e astuta, era quase palpável. À medida que avançávamos, a sensação de que algo estava prestes a nos alcançar crescia. O sol se erguia, mas a luz não conseguia penetrar o véu de incerteza que cobria meu coração. O que eu havia derrotado na floresta era apenas um vislumbre do que eu realmente era. E assim, com cada passo, a tensão se acumulava, como se as sombras ainda estivessem à espreita, aguardando para se manifestar novamente. E no fundo, eu sabia que poderia não haver um fim. A batalha contra a escuridão era interminável. E a verdadeira questão era: eu conseguiria aguentar? Agora, convido você a refletir. Já enfrentou suas próprias sombras? Compartilhe suas experiências nos comentários e, se essa história ressoou com você, curta e inscreva-se. Cada interação nos ajuda a trazer mais histórias que nos confrontam com nossos medos e desafios.
Não deixe a luz apagar. Ative sua voz agora.